Boa tarde, queridos alunos. Eu sou a professora Janaína, tudo bem? Hoje nós vamos estar falando sobre potenciação. Então vamos lá. O que é potenciação? Antes de mais nada, vamos pensar quantas operações nós já conhecemos, ok? Então nós já conhecemos 4 operações até o momento. A adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, certo? Além disso, vão existir mais 2 operações, tá? Que nós aprendemos nos 6º anos e no 7º também, e para o resto da vida com diversas formas de número. Então, nós vamos começar essa parte com números naturais. Então, nós temos mais 2 operações. A potenciação, que eu já vou explicar o que é, e a radiciação. E a radiciação, ela é o que vocês mais conhecem como raiz quadrada, tá? Mas não existe só raiz quadrada. Vai ter raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, tá? Existem várias raízes. A mais comum é a raiz quadrada, mas o nome da operação seria radiciação, tá? E aqui, anterior à radiciação, nós vamos aprender a potenciação, que é o que nós vamos ver neste momento. Então, vamos lá. Antes de eu mostrar como que funciona, vamos ver como que é o formato da potenciação. Ele é um pouquinho diferente, tá? Na potenciação, nós teremos um número que nós chamaremos de base, teremos um outro número que chamaremos de expoente e um terceiro número que nós chamaremos de potência. Para poder explicar isso daqui, eu vou pegar um exemplo numérico, depois eu vou trabalhar um exemplo com situação, tá? Uma situação problema, tudo bem? Então, vamos pegar aqui a ideia da multiplicação. Quando eu tenho multiplicação no qual os fatores são iguais, eu posso transformar esta multiplicação em uma potenciação, tá? Mas para que a gente utiliza a potenciação? Nós utilizamos a potenciação para diversas outras coisas, para facilitar os cálculos, tá? Para reduzir também a forma que a gente pode descrever, colocar um número, né? Ou muito grande ou muito pequeno. Isso é muito utilizado em notação científica, que nós vamos trabalhar entre o 7º e o 8º ano também, tá? E isso também lá para o ensino médio. Potência de base 10, que nós utilizamos na área de tecnologia, informática, potência de base 2 também, tá? Depois a gente faz uma breve pesquisa para poder entender um pouquinho melhor onde nós aplicamos a potenciação. Mas neste momento, o que eu posso dizer é que a potenciação nada mais é do que uma multiplicação. Então a potência ela é uma multiplicação, só que ela é uma multiplicação onde os fatores dessa multiplicação são iguais, certo? Então, ó, só para lembrar, na multiplicação eu não uso mais o vezes, tá? Eu uso o pontinho. Quando eu estou com uma conta deitada, ele aparece com pontinhos, tá? Então, isso é multiplicação. Então, quando eu tenho fatores iguais, eu posso transformar isso numa forma de potenciação. Mas, professora, como que eu vou fazer isso? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai definir é quem é a base. Mas quem que é a base? Então, eu vou observar a multiplicação dos fatores que são iguais. Tá? No caso aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, a base será esse número. O número que está se repetindo. Vai ser o 2. Enquanto o expoente é a quantidade de vezes que esse número se repetiu. Então, ele se repetiu 1, 2, 3, 4 vezes, certo? Então, esse 4 é o meu expoente. Até aí já definimos, então, quem é a base e quem é o expoente. Então, recordando, a base é o número que se repete na multiplicação, o fator que se repete, enquanto o expoente é quantas vezes esse número se repetiu. E a potência? A potência é o resultado final desta multiplicação, tá? Então, para calcular essa multiplicação, temos que ter muita atenção, porque no começo as pessoas confundem muito com adição. Tá? Mas nesse caso, você precisa realmente trabalhar com a multiplicação para não se perder nos cálculos. Então, aqui, você vai multiplicar os 2 primeiros, tá? 2 vezes 2, 4. Esse resultado que você multiplicou, você vai multiplicar pelo próximo número 2. Então, 4 vezes 2, 8. E esse próximo número você multiplica pelo próximo 2. 8 vezes 2, 16. Isso quer dizer que esse resultado é o que nós vamos colocar aqui no lugar da potência.
Então, vamos pensar agora em uma situação problema, um probleminha, tá? Que vocês estão acostumados a fazer. Vamos pensar nessa situação. Imagine um armário. Então, imagine que um armário possui 5 gavetas. E em cada gaveta há 5 caixas, há 5 caixas dentro dela. Em cada caixa há 5 chaveiros. E em cada chaveiro há 5 chaves. Eu quero saber quantas chaves há no total. Nessa situação, qual é a operação que vocês iriam recorrer para calcular isso? Certo, multiplicação. Então, vocês iriam multiplicar a quantidade de gavetas pela quantidade de caixas, pela quantidade de chaves, pela quantidade de chaveiros, correto? Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, correto? Vocês estão percebendo um padrão? A gente já vai chegar onde eu quero, tá? Então, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Ao multiplicar todos esses números, nós vamos encontrar um valor. Então, vamos lá. 5 vezes 5 é 25, certo? 25 vezes 5. Para quem não sabe, precisa calcular. Então, vai lá no cantinho, né, da folha, calcula 25 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Fica 5, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. Então, aqui já dá 125. Então, no terceiro 5 da multiplicação, eu já encontrei o número 125. Agora, eu vou multiplicar 125 por 5. Então, eu posso continuar minha continha aqui. 125 por 5. 5 vezes 5, 25 de novo. Fica 5, sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2 que subiu, 12. Então, vai ficar 2 e sobe 1. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Então, eu encontrei 625. Então, esse é o meu resultado. 625, tudo bem? E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos transformar essa situação em uma potenciação, tá? O que eu posso fazer? Eu preciso descobrir quem é a base. Então, lembra que eu falei que a base é um número que se repete. Quem está se repetindo aqui? Muito bem, o 5. Então, ele é a minha base. Quem vai ser o expoente? Isso, a quantidade de vezes que o número se repetiu. 1, 2, 3, 4 vezes. Certo? E o resultado, a minha potência, é o resultado que eu encontrei dessa conta, né? Dessas 4 multiplicações, que foi 625. Então, isso quer dizer que essa é a minha base, esse é o meu expoente e esse a minha potência. Tudo bem? Então, nessa parte, só para resumir o exercício anterior, então nós temos 5 elevado a 4, tá? Que abrindo a potência, ou seja, transformando a potência na multiplicação, ou transformando a multiplicação em potência, ficaria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, e realizando toda essa multiplicação, nós encontramos o resultado 625. Uma outra coisa que a gente tem que observar na potenciação é que o número, a base, ele tem aquele tamanho normal, que vocês usam mesmo para os números. Enquanto no expoente, você precisa deixar ele um pouquinho pequeno, acima do número, nessa posição, tá certo? Um pouquinho acima do número e menor, ok? É importante que vocês entendam que a potência não é uma conta diferente, ela é apenas um formato diferente, tá? Que nós vamos utilizar bastante em expressões numéricas, notação científica e outras áreas que a gente vai abordando aí ao longo do ano letivo e dos anos seguintes. Tudo bem? Agora que vocês já estão entendendo um pouquinho como que é a potenciação, que ela não deixa de ser uma multiplicação, mas apenas uma forma diferente da multiplicação, com fatores iguais, isso é importante ressaltar, vamos falar sobre a leitura de potência. Então, vocês viram que anteriormente eu falei 5 elevado a 4, mas essa não é a forma correta que a gente fala. Tá? A forma correta, tá? Na linguagem matemática, é um pouco diferente. Então, vou pegar um exemplo aqui. Então, vou colocar aqui
5 e o 2 como expoente. Como que nós leríamos, como que nós falaríamos, ou como esse número vai ser escrito? Seria da seguinte forma: 5 elevado, por que elevado? Ó, está acima, lembra de elevador. Então, 5 elevado a, que número é esse? 2, só que a gente não vai chamar ele de 2, nós vamos chamar de segunda. Elevado à segunda potência. Ok? E se fosse 3? Seria, então, 5 elevado à terceira potência. Certo? E se fosse o 4? Se fosse o 4, seria, então, 5 elevado à quarta potência. E se fosse o expoente 5? 5 elevado à quinta potência. Tudo bem? E assim sucessivamente. Então, a linguagem é, quando eu falo a base é o próprio número, tá? Enquanto o expoente, ele tem uma ordem, né? Primeiro, segundo, terceira, quarta, quinta, sexta potência. Para complementar, então, vamos finalizar aqui essa parte falando um pouquinho sobre a leitura ainda de potência, com 2 específicos. Eles ganham 2 nomes diferentes. Então, você tomará aqui 2 figuras geométricas, um quadrado e um cubo, tudo bem? Então, vamos falar do quadrado. Então, nós vamos relacionar o quadrado ao expoente 2. Então, pense da seguinte forma: como que nós calculamos a área de um quadrado? A área de um quadrado, ela é calculada como um lado vezes outro lado, certo? Aqui eu posso chamar este lado de base e este lado aqui de altura, já que a propriedade, né, informa que todos os lados são iguais, certo? Então, seria então base vezes a altura, tudo bem? Utilizando esse processo, então nós vamos pegar números, ok? Como exemplo. Então, imagine que esse lado do quadrado, a base, ele vale 4. E essa altura, então, também vai valer o quê? 4, porque a propriedade é que todos os lados do quadrado são iguais. Então, no caso, para eu saber, ficaria 4 vezes 4, certo? Que daria, então, 16. Então, essa área aqui teria 16. 16 centímetros quadrados, metros quadrados, aí depende do que a gente vai usar como grandeza, tá? Mas aqui, o que eu quero focar? Eu quero mostrar essa multiplicação. Então, percebam que o 4, ele se multiplicou 2 vezes, certo? Então, eu posso transformar isso numa potência, tá? Então, vamos pensar. Base é um número que se repete. Quem se repete? O 4. Então, eu coloco o 4 como base. Quantas vezes esse número se repetiu é o expoente, certo? Então, repetiu 2 vezes. 1, 2. Então, expoente 2, certo? O meu resultado também seria 16, porque eu faria de qualquer jeito a multiplicação. Mas vejam que interessante. 4 elevado a 2. E esse 2 está relacionado a este cálculo aqui que nós conhecemos como quadrado. Então, no caso do expoente 2, ele vai ter 2 formas de leitura escrita, que seria, então, ou elevado à segunda potência, como eu já mostrei anteriormente, ou elevado ao quadrado. Então, esse 2 também vai ter o nome de quadrado. Além de segunda potência, ele ganha o nome de quadrado. Muitas vezes é o que vocês mais vão ver nos probleminhas que vão aparecer. Tudo bem? E o cubo, professora? O cubo já refere-se a outro número. Enquanto o quadrado, nós verificamos o quê? 2 medidas, certo? Para eu calcular a área, o volume de um cubo, então eu vejo 3 medidas, né? Seria, então, a base, a altura e a profundidade, tá? Imagine que isso daqui é A, B e C, por exemplo, ok? Então,
Como o cubo é uma figura que deriva do quadrado, né? É um produto que vem do quadrado, então imagine que cada uma dessas medidas vale 2. Então, se aqui vai valer 2, esse aqui também vai valer 2 e C também vai valer 2, certo? Para calcular o volume, tá? O volume de um cubo, basta multiplicar essas 3 medidas. Se essas 3 medidas, nesse caso, é 2, certo? Eu posso transformar também, como o número está se repetindo, em uma potência, certo? Então, aqui 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu sei que o volume, então, desse cubo é 8. Tá? Pode ser centímetros cúbicos ou metros cúbicos, vai depender da grandeza também. Mas vamos lá, focando aqui. O 2 está se repetindo na multiplicação. Quantas vezes? 3 vezes. Eu também, então, posso transformar em uma potência, certo? Quem que é a base? O 2, porque é o 2 que está se repetindo. Quem que é o expoente? O 3. Certo? Quem é o resultado? 8. Então, neste caso, o 3 também vai ter um nome diferente. Tá? Ele pode ser chamado de terceira potência, como a gente já falou anteriormente, ou ele pode ser chamado de cubo. Então, podemos ler como 2 elevado à terceira potência ou 2 elevado ao cubo. Mas fiquem atentos, porque somente esses dois números, como expoentes, recebem esses nomes diferentes. Todos os demais são o nome, né, a posição, seguido da palavra potência. Então, quinta potência, sexta potência, sétima potência, oitava potência, todos esses seguem ainda o padrão que eu ensinei anteriormente. Então, só para finalizar, para o vídeo não ficar mais longo do que já ficou, porque é um tema bem amplo, né? Então, só para finalizar, potência, ela é uma multiplicação. Então, eu posso transformar multiplicação de fatores iguais neste formato de potência. Ou seja, eu descubro quem é a base, neste caso é o 2, porque é o 2 que se repete, e descubro quem é o expoente. No caso, é quantas vezes esse 2 se repetiu. No caso, 3. Como que eu leio? 2 elevado ao cubo ou 2 elevado à terceira potência. Para achar o resultado dessa potência, basta multiplicar os números. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Tudo bem? Espero que tenham entendido. Eu vou também postar aí direitinho quais são as atividades que vocês vão desenvolver. Espero que vocês, esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida é só perguntar lá no Classroom.